Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a prova do exame de suficiência. Hoje nós vamos trabalhar o que, na minha opinião, é o tema mais importante da prova do CFC, que é a parte de classificação de contas. E eu te digo isso porque classificação de contas cai de 2 a 3 questões na prova, então por si só já é um tema extremamente importante, e porque ele também serve de base para que você possa evoluir para o aprendizado de outros conteúdos, sejam conteúdos mais básicos e até conteúdos mais complexos, como, por exemplo, a parte de natureza das contas contábeis, lançamentos contábeis, efeitos permutativos e modificativos e mistos, ou então avançando para temas mais complexos como fluxo de caixa, equivalência patrimonial, consolidação de balança e por aí vai, beleza? Então, classificação de contas vai ser o tema da nossa aula de hoje. A gente vai dividir essa aula em 3 partes, porque vão ser um conjunto de aulas um pouco mais complexo, digamos assim, né? Tem muita coisa para a gente poder ver aqui, não dá tempo para a gente ver tudo isso em uma aula só. Então a gente vai ter hoje a nossa aula parte 1, semana que vem a nossa aula parte 2 e depois a nossa aula parte 3, para a gente poder fechar o ciclo aqui e aprender legal, que é essa parte de classificação de contas. Combinado? Galerinha, coloca aqui embaixo para mim nos comentários, escreve aqui para mim no chat, né? Ou digita no chat, na verdade, né? Se você baixou a sua apostila da nossa aula de hoje, se você já está pronto e preparado para poder consumir aqui esse conteúdo e aproveitar da melhor forma possível. E já comenta para mim também como é que está teu conhecimento em relação à classificação de contas. Vamos pensar assim, ó. Nível tartaruga, você está bem verdinho no aprendizado do conteúdo sobre classificação de contas. Coelhinho, você é aquele aluno que já está mais avançado, você já está mais bem preparado nessa parte do conteúdo. Coloca aí para mim no chat aí só para poder entender como é que você está em termos de preparação para esse conteúdo. E por que eu estou te perguntando isso? Porque independente de você estar afiado ou de você estar bem verdinho aqui nesse conteúdo, a gente vai começar do zero, fazendo de conta que ninguém sabe de nada e a gente vai construindo o nosso raciocínio junto, construindo o nosso aprendizado junto. Então, para você que está verdinho, vai ser uma aula excelente para você, porque a gente vai construir a base do zero. E para você que já é um aluno mais coelhinho, né, um aluno mais avançado, beleza, não tem problema, vai servir para você consolidar o aprendizado e com toda certeza absoluta vai ter alguma coisa que ao longo dessa aula que você não viu na faculdade, que não era do teu conhecimento, ou de repente você aprendeu errado, aprendeu desatualizado, muito provavelmente, né, porque a norma foi atualizada, né, então é um conhecimento que você precisa se adaptar com a nova norma brasileira de contabilidade, né? Nós estamos aqui em termos de estrutura conceitual básica na NBCTG 00R2, né? Que é a nossa estrutura conceitual básica, e por aí vai. Então daqui a pouco você vai me dizer aí se você aprendeu ou não errado na faculdade, se você aprendeu ou não desatualizado na faculdade. Combinado? Beleza, beleza? Então, ó, se tá combinado para mim, tá combinado para você também aí, então coloca combinado aí no chat aí, vamos dar juntos o nosso melhor aqui, pra gente poder sair dessa aula realmente afiado e aprendendo de forma consistente esse conteúdo aqui, que na minha opinião é um dos mais importantes aí para a prova. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, bem, galerinha. Lembra de deixar o like aqui no vídeo, tá? Porque se a gente bater a nossa meta de like lá no meio da aula, eu vou explicar para vocês aí sobre qual vai ser a nossa meta de like para hoje. Então já deixa o seu like aí no vídeo aí, se inscreve aqui no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também estão precisando estudar aqui esse conteúdo para conseguir passar na prova. Não só para a prova, mas para a vida profissional de vocês, né? Porque isso aqui é uma base que vai servir para a vida de vocês, para que a gente possa evoluir aí como não só para a prova do CFC, mas como carreira também. Legal? Show de bola? Maravilha, maravilha. Então vamos aqui, ó. Gente, primeira coisa logo de cara que eu quero trazer para vocês são as definições, né, de ativo, passivo, PL, né, que você aprendeu lá na sua faculdade. Coloca aqui para mim no chat, né? Coloca aqui para mim no chat se você não aprendeu assim na faculdade, né? A gente aprendeu na faculdade assim, ó. Ativo é o conjunto de bens e direitos. Passivo é o conjunto de obrigações. O PL é a diferença entre ativos e passivos. Não foi assim que a gente aprendeu na faculdade? Não sei você, mas eu aprendi assim na faculdade. Coloca para mim se você aprendeu desse jeito também na faculdade. E, gente, é incrível você ver, né? Em plenos dias atuais, a gente vê que a faculdade ensina que ativos é o conjunto de bens e direitos, sendo que a norma já foi atualizada 3 vezes. Porque primeiro veio a NBCTG 00, depois veio a 00R1 e depois veio a 00R2, que é a que nós estamos aqui agora, ó, que é essa daqui, ó. Ou seja, você aprendeu na faculdade, né, em plenos dias atuais,
uma coisa que já passou por 3 atualizações aqui, ó. Então, qual o cuidado que eu quero que você tenha logo de cara? Se você aprendeu que ativos é um conjunto de bens e direitos, meu Deus do céu, assim, né? Onde é que... Sei não, né? Onde é que a faculdade está no planeta Terra que ela ainda está te ensinando que ativo é um conjunto de bens e direitos? E o pior de tudo, gente, vai cair na faculdade desse jeito? É claro que não, né? Tanto que caiu agora questão tanto nesse semestre como no anterior, o examinador cobrando questão conceitual atualizada pela nova norma, né? E você ainda está lá em 1900 e antigamente, né? Quando o ativo era classificado como um conjunto de bens e direitos. Pois bem, gente, o que você precisa guardar? Você vai pegar esse conceitozinho, vai guardar no fundo do seu coração, né? Assim como eu guardo no fundo do meu coração também, porque querendo ou não, fez parte da minha história, né? Quando eu me formei lá em 2000 e alguma coisa, né? É nessas horas que a gente vê que tá ficando velho, né? Eita, nós Pereira, mas tudo bem. Enfim, né? Lá em 2000 e alguma coisa eu me formei, né? Mais precisamente em 2009, né? Enfim, eu me formei, foi o ano que eu me formei e tudo bem, né? Assim, lá era um conjunto de bens e direitos, né? Mas para agora, quando você for estudar para a norma, você tem que estar atualizado pela... Né? Isso hoje, tá, gente? Se você assistir essa aula daqui a 1 ano, 2, né? Provavelmente a norma já vai estar atualizada de novo. Então, cuidado sempre quando você estiver estudando para poder ver quando a aula foi realizada, tá, gente? Porque assim, às vezes você pega uma aula que você está estudando, quando você vai ver o vídeo, ele foi de 2 anos, há 2 anos. Provavelmente aquela aula já não tem mais validade porque, né, assim, muita coisa atualiza dentro da contabilidade. Então, olha só, o ativo que era o conjunto de bens e direitos, na NBCTG 00R1, ó, por exemplo, ele colocava assim, ó, é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e que o qual se esperava que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Pois bem, muito bom. Vai cair assim na prova, Oswaldo? Não mais, porque essa norma foi atualizada, né? Então, o que vai cair na prova é isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero que você guarde, que é a parte importante, ó. O ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, ó, controlado pela entidade com resultados de eventos passados. Isso aqui é ó, eu quero que você guarde 2 palavrinhas, que são as palavrinhas-chave que o examinador gosta de cobrar na prova. Ó, é um recurso econômico presente, ó, controlado pela entidade com resultado de eventos passados. Ó. O examinador adora trocar esse presente pelo passado. Porque para eu ter um ativo, eu tenho que ter ele agora. Então tem que ser um recurso controlado agora. Beleza. Com resultados de eventos passados, óbvio. Porque, por exemplo, para poder ter um celular aqui na minha mão aqui agora, né? Ele tem que ser um celular presente, ele tem que estar aqui agora. E para ele estar aqui agora, concorda comigo que esse celular foi comprado no passado? Então ele é algo adquirido no passado e que eu tenho um controle e que eu tenho um controle presente. Pronto, é assim que vai cair na prova. Cuidado com esses termozinhos de passado e presente, porque o examinador gosta de trocar esses bonitões aí no dia da prova, tá? Volta para cá, ó. O recurso econômico é um direito de um potencial, um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, beleza. O que ele está querendo dizer com isso, ó? Gente, o ativo, ele é um direito, né? Ele é um direito, beleza. E esse direito, ele vai poder, ó, ele tem potencial de produzir. O legal, gente, aqui assim, ó, é produzir de forma direta ou de forma indireta. Indireta. Porque ele pode contribuir diretamente, mas indiretamente. Por exemplo, Oswaldo, como é que eu vou ter um benefício econômico de forma direta? Uma conta de estoque, por exemplo. Se você é uma loja que vende celular, por exemplo, se você compra o celular e vende o celular é o seu bem principal, né? Então ele vai te gerar um benefício econômico futuro. Agora, por exemplo, o curso Ninjas, né? A nossa empresa, eu trabalho comprando e vendendo celular? Não faz parte da minha atividade fim. Agora pensa comigo, ó. E aí eu quero que vocês me ajudem aí no chat, tá? Para poder fazer essa aula que está acontecendo com vocês aqui agora, aqui do outro lado tem uma câmera que está transmitindo essa aula. Percebe? Afinal de contas, se não tivesse essa câmera, não estava rolando aqui a aula. Concorda comigo? Faz sentido, pessoal, o que eu estou dizendo? Então pensa comigo. O que o curso Ninjas faz? Nós somos uma empresa que treina, né, que capacita estudantes e profissionais da contabilidade para poder passar na prova do exame de suficiência. E aí nós temos o nosso programa de treinamento, que é a Turma Ninjas, que é um programa de treinamento pago, e tem a Turma da Pipoca, que são essas aulas gratuitas aqui que eu faço no YouTube, né? Então a gente ajuda todo mundo, né? Aqueles que querem ter um acompanhamento mais aprofundado com a gente,
que são os alunos da turma Ninjas, e aqueles que não têm uma condição financeira que pode investir em si mesmo naquele determinado momento. Eu não vou desamparar também esse pessoal, então, pelo menos toda terça-feira tem uma aula ao vivo aí que de uma forma ou de outra já te ajuda bastante. Então pensa comigo, o curso Ninjas trabalha comprando e vendendo câmera? Resposta, sim ou não, pessoal? Coloca no chat aí para mim, vai. Eu trabalho comprando e vendendo câmera? Sim ou não? Resposta, não. Agora pensa comigo. A empresa do Oswaldo precisa da câmera para poder fazer a prestação do serviço? Resposta, sim. Então pensa comigo, ó. A câmera, ela não é um item que gera faturamento para a minha empresa, mas ela é um item que ela contribui para a geração do faturamento da empresa. Vamos anotar isso aqui, ó. A forma indireta, ela contribui. Ela contribui. O estoque, ele gera diretamente o faturamento. O faturamento. Já a contribuição de forma indireta, a produção de forma indireta, ela é uma contribuição. Ela não gera, mas ela contribui para a geração do faturamento. Porque perceba que eu não trabalho comprando e vendendo câmera, mas eu preciso da câmera para poder prestar o serviço. Então, essa é a distinção para todas as contas do ativo. Porque vai ter ativo que vai gerar o faturamento de forma direta e vai ter ativo que não vai gerar, mas ele vai contribuir para a geração do faturamento. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aí direitinho? Legal. Então, isso aqui é uma reflexão interessante que vocês precisam guardar, porque isso aqui vai ajudar vocês lá no dia da provinha de vocês. Muito bem. Gente, eu coloquei aqui para vocês aqui um modelo de plano de contas com as contas que normalmente são as mais cobradas lá no dia da prova. Talvez esteja aí um pouquinho ruim de vocês enxergarem, né? Porque a letra está bem pequena, eu tive que compactar aqui o texto para poder caber aqui em um slide só. Mas você tem esse material, né? Então, esse material já está aí com você. Então, se você não baixou, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Baixa logo enquanto esse material está disponível, para que você possa ter ele aí com você, para você poder estudar. E aqui tem um arsenal das principais contas que foram cobradas nessas últimas provas aí do exame de suficiência. E eu recomendo você a fazer duas coisas, tá? Depois de terminar essa aula, vai na internet e baixa a ITG 1000. E você também pode baixar o próprio edital do exame de suficiência, que lá tem um modelo de plano de contas. Veja só, eu até coloquei ele para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, um modelo de plano de contas, ó. Aqui são as contas do grupo do ativo. Muito legal que você dê uma olhadinha nessas contas para você poder ir se familiarizando com a estrutura. Porque pensa comigo, quando a gente fala de demonstração contábil, de plano de contas, de estruturação de contas, a galera sempre pergunta pra gente, ei, Oswaldo, como é que eu faço para poder memorizar essas contas? Gente, assim, não tem uma fórmula milagrosa, um jeito secreto, minucioso de como você vai memorizar e guardar essas contas. O que vai acontecer é a repetição. Quanto mais vezes você olhar para uma estrutura de plano de contas, quanto mais você usar uma estrutura de plano de contas, mais você tende a memorizar e guardar a posição de cada conta dentro de uma estrutura de plano, tá? Agora, se eu puder deixar uma recomendação para vocês aqui, que eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês, é assim, ó. Ao invés de você decorar a conta como se fosse uma tabuada, já tipo, eu me lembro do meu tempo de colégio, né, de ensino fundamental, que lá a tia da gente incentivava a gente a estudar a tabuada. E a gente tinha que ficar literalmente decorando. Quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 6 vezes 6? 36, né? Quanto é 5 vezes 5? 25. E por aí vai. Né? Ou seja, a gente tinha que decorar, né, a tabuada. Né? Por que 5 vezes 5 é 25? Sei lá, né? Depois com o tempo que a gente vai amadurecendo e entendendo que o 5 vezes 5 é o 5 vezes, não 5, 10, 15, 20, 25. Né? Então, com o passar do tempo, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas lá no começo, quando a gente não tem tanta maturidade assim, é você olhar para a tabuada e sair decorando. 3 vezes 3, 9, 6 vezes 3, 36 e por aí vai, tá? Então, aqui eu quero que você não decore isso como se fosse uma tabuada. Eu quero que você entenda para que serve cada conta. E eu vou pegar aqui algumas contas aqui para a gente poder estudar junto. Mas se você entender o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um patrimônio líquido e o que são contas de resultado, né, conceitualmente falando, para que elas servem,
quando você vê uma conta e você entender para que aquela conta serve, automaticamente você vai saber classificar o grupo em que ela pertence. Ela é uma conta de ativo, circulante ou não circulante? Ela é uma conta de passivo, circulante ou não circulante? Ela é uma conta de resultado, é uma receita ou uma despesa? A partir do momento que você entende a funcionalidade da conta, automaticamente você vai saber classificar em qual grupo ela pertence. É diferente de você simplesmente decorar uma conta, daqui a 1 mês ou 2 eu vou te perguntar de novo e fatalmente você vai ter esquecido. Porque o que a gente decora de forma momentânea, né? Até o nosso cérebro entender que aquilo ali não é mais importante, porque você não está utilizando na sua rotina do dia a dia, ele vai deixando aquele conteúdo cada vez mais distante na tua área de trabalho do teu computador, digamos assim, né? A grosso modo, é como se a nossa memória fosse o desktop de um computador, de um notebook, que você vai colocando ali as coisas mais importantes na área de trabalho. Com o passar do tempo, que a área de trabalho está cheia, você vai criando pastas e subpastas para você ir organizando melhor os arquivos. E a consequência é que aquele conteúdo que você tinha decorado, ele vai ficando numa pasta cada vez mais distante. E com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais escondido, digamos assim, né? A ponto de quando você precisar, ele não está ali na sua frente para você poder... enfim, né, poder trabalhar com ele. Então, vamos olhar para cá e vamos entender primeiramente aqui, ó, aqui o nosso grupo do ativo, né, a gente já dei para vocês a definição. Eu quero trabalhar com você aqui a priori, inicialmente falando, o que são contas de circulante e o que são contas de não circulante. Ó. Aqui, ó, não circulante, tá? Então, vejamos aqui, ó, o que a norma fala para a gente, ó. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer desses critérios. Ó. Espera que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal de um ciclo operacional da entidade. Tá, Oswaldo, mas o ciclo operacional da entidade são quantos meses? 12. 12 meses. Opa, deixa eu só escrever direitinho aqui. 12 meses. Beleza, show de bola. Olha aqui, ó. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, beleza? E espera que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. Aqui é o que confunde o pessoal, gente, ó. Vou explicar aqui para vocês. Ou seja, tudo que se vence dentro de um ciclo operacional, bota no circulante. Beleza. Então, o que é um ciclo operacional? 12 meses. Então, você vai pensar assim de uma forma bem simples para a prova, tá? Tudo que se vencer de hoje até 12 meses para frente, você vai colocar como circulante. E, Oswaldo, o que exceder ao prazo de 12 meses? Aí você coloca no não circulante. Então, por exemplo, se você comprou um carro parcelado em 60 parcelas, então você vai ter 12 parcelas no circulante e 48 no não circulante. Pronto, simples assim. É assim que cai na prova. Aí você vai dizer assim para mim, mas Oswaldo, e se eu comprar no final do ano? Se eu comprei em outubro, por exemplo? Então significa dizer que eu teria outubro, novembro, dezembro, teria 3 parcelas no circulante e o resto no não circulante. Aí é onde está a maior dúvida do pessoal. Gente, circulante e não circulante não está direcionado, não está relacionado com o ano corrente. Porque às vezes a gente acha que circulante é o que está dentro do ano. E não circulante é o que excede ao próximo ano. Então não tem nada a ver com isso. Circulante é aquilo que se vence dentro de um prazo de 12 meses. Você vai comprar hoje e vai olhar 12 meses para frente. Então os próximos 12 meses é circulante. O que exceder esse prazo é não circulante. Aí outra dúvida que é comum também. Mas, Oswaldo, a norma está falando assim, ó. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Ou seja, se eu pegar aqui um slide aqui que tem um espaçozinho em branco, ó. Deixa eu pegar... Aqui, ó, pronto. Vamos pegar aqui esse espaço aqui, ó. Então, suponhamos que você comprou uma coisa em setembro, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro ano e aqui eu tenho o segundo ano. Então, suponhamos que você comprou alguma coisa em setembro. Aí você tem setembro, aí vem outubro, novembro e dezembro. Então, você tem 3 meses aqui. E aqui você tem uns 12, né? Aí, olha o que a norma fala. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Ou seja, se eu tiver aqui em setembro, é como se olha a interpretação errada que o pessoal tem, tá?
se até o término do exercício social subsequente, então se eu estou em setembro, então teria aqui setembro, outubro, novembro, dezembro, teria 3 meses, mais os 12 do ano seguinte, né? Porque até o término do exercício social subsequente, então teria 12 mais 3 parcelas no circulante, eu teria 15 no circulante e o restante no não circulante. Tá certo isso, Oswaldo? Gente, existe algum ano com 15 meses? É só você fazer essa pergunta. Existe algum ano que tenha 15 meses? Não tem. Né? Via de regra, não. Oswaldo, mas a norma não está dizendo até o término do exercício social subsequente? É. Só que a gente tem que entender que a norma está sempre se situando em 31/12, que é a data de encerramento da demonstração contábil. Então, até o término do exercício social subsequente significa dizer de janeiro a dezembro. Pegou agora? Essa é a grande charada para você poder ficar ligado na situação. Então, quando eu falo até o término do exercício social subsequente, é porque eu estou olhando de 1º de janeiro até 31/12. Então, até o término do exercício social subsequente, eu vou transcorrer de janeiro a dezembro, 12 meses. Então, se você está trabalhando em setembro e você tem que registrar as parcelas, não tem problema, bota 12 no circulante e o resto das parcelas no não circulante. À medida dos meses em que você for fazendo os pagamentos, aí você vai fazer uma programação no seu sistema para transferir uma parcela do não circulante para o circulante, à medida que os pagamentos forem sendo feitos. Por exemplo, você contratou algo em 60. Quando você paga uma do circulante, das 12 não fica 11? Beleza. Então dos 12 fica 11, então eu pego uma do não circulante e volta para poder ficar 12 de novo. Simples assim. Pronto. Beleza? Então, aí gente, às vezes é por isso que às vezes é tão difícil de a gente ensinar alguém que vem com um conhecimento viciado do trabalho, ou você aprendeu alguma coisa errada na faculdade, porque às vezes para poder desparafusar o que está errado da tua cabeça e parafusar o que está certo de novo, às vezes dá um choque de realidade na nossa cabeça, né? Provavelmente você não aprendeu desse jeito, provavelmente você aprendeu de outra maneira, e o teu tic-tac está em colapso nervoso aqui agora, tá? Mas reflita, reveja essa aula se você julgar como sendo necessário depois, porque essa é a forma correta, essa é a forma que a FIPECAF trabalha, essa é a forma que a norma brasileira de contabilidade interpreta e essa é a maneira que cai na prova. Então, qualquer outra maneira diferente disso aqui, tecnicamente, né, segundo a norma brasileira de contabilidade, vai estar errado. Beleza? Muito bem. Então, entendemos o que é circulante. Oswaldo, peraí, calma, repete. Circulante, simples, 12 parcelas no circulante e o restante no não circulante. Acabou. É só isso. Tá? É só você pensar, eu vou calcular o índice de liquidez corrente. Né? Eu pegar o circulante e dividir pelo não circulante, ativo circulante dividir pelo passivo não circulante, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Como é que eu vou achar o índice de liquidez corrente se na contabilidade tem registrado 15 parcelas e não 12? Percebe que o índice vai ficar errado? Por quê? Porque tem mais registro do que de fato a operação que vai acontecer. Imagine que você vai fazer uma projeção de fluxo de caixa para os próximos 12 meses. Nos próximos 12 meses tem 15 parcelas. Como é que pode? Está desafiando a lei da gravidade, a lei de Newton. Como é que tem 15 meses? Como é que tem 15 parcelas em 12 meses? Não tem como. Faz sentido? Agora, clareou para vocês aí? Coloca no chat aí para mim se clareou, se ficou mais... Se está começando a clarear aí para vocês, né? É por isso que eu sempre digo que pegar aluno verdinho ou pegar aluno que está parado há muito tempo é muito mais fácil de treinar, porque o que eu ensinar aqui vocês vão dar como verdade. E aí vai ficar mais fácil para vocês aprenderem. Né? Quem já vem com a experiência mais larga de mercado sofre um pouquinho por conta das interpretações da norma, né? Assim, em relação ao que está sendo feito na prática e em relação ao que a norma de fato orienta. Beleza? Muito bem, vamos para frente aqui para a nossa continuação aqui das nossas explicações. Pronto, gente. Agora vamos lá, ó. Vamos entrar aqui no nosso primeiro grupo de contas, que é o grupo do caixa e equivalente de caixa, tá? Que ele vai pegar aqui a via de regra, né? Assim, de uma forma mais aberta, né? O caixa vai pegar aqui, tem também o fundo fixo, praticamente ele nem é explorado em prova, o examinador não costuma cobrar isso aqui. A parte dos bancos e a parte das aplicações. Então, temos esses bonitões aqui para a gente poder trabalhar. O que é importante que a gente entenda sobre essa parte aqui, ó, dos grupos de contas do caixa equivalente de caixa? Basicamente, o que eu quero que você entenda é que o caixa equivalente de caixa, o que tem de importante para a prova é que ele tem liquidez imediata. Imediata. Pronto.
liquidez imediata. O que isso quer dizer, Oswaldo? Isso quer dizer que a qualquer momento eu posso ir lá e pegar aquele dinheiro. Só tem uma pegadinha importante, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, que liquidez imediata não significa dizer dinheiro disponível na hora, né? Cuidado, ó. Não significa dizer dinheiro... Não significa dizer dinheiro na hora. Isso aqui está errado. Por que, Oswaldo? Porque o caixa e o banco, tudo bem, ele pode ter o dinheiro, ele até pode ter o dinheiro na hora. Porém, quando a gente fala aqui de aplicações financeiras, por exemplo, essa aplicação financeira, ela pode ter, ó, até 3 meses, ó, 3 meses ou menos. O que isso significa dizer então, Oswaldo? Simples. Significa dizer que tudo aquilo que eu consiga converter em dinheiro em até 3 meses, se você tiver uma aplicação em que o resgate desse dinheiro seja até em 3 meses, você consegue colocar ele aqui nessa conta de aplicação financeira. Cuidado para não confundir a conta de aplicação financeira que tem aqui, ó, no ativo circulante com a conta que tem lá no ativo não circulante de investimento. Tem diferença, Oswaldo? Tem, porque aqui é de curto prazo e lá é de longo, né? O investimento ele tem um objetivo de valorização do capital próprio. A gente pode até abrir aqui, ó, o nosso plano de contas, ó, e ver aqui a parte dos nossos investimentos, está aqui ele, ó. O nosso investimento, ele tem como palavra-chave a valorização do capital próprio. Beleza, Oswaldo, entendi. Então aqui, ó, já é uma diferença que você pode guardar aí no seu caderno, que é importante. Investimento que está aqui no ativo não circulante com a conta de aplicação financeira que está aqui no ativo circulante dentro do caixa equivalente de caixa. Percebe aí? Muito bem, então aqui já é um primeiro ponto importante. Mas o que tem de mais importante do caixa equivalente de caixa que você precisa guardar é a liquidez. Ó. E a liquidez é em até 3 meses. Pronto, se você guardar isso aqui, você vai matar aqui a charada, né? Não é à toa que a estrutura de criação de uma demonstração contábil, ela é estruturada exatamente por grau de liquidez, onde o que gera liquidez mais rápido fica no topo, né, na parte superior da demonstração contábil, e o que demora mais para poder ser convertido vai para o final da demonstração contábil. Então vai lá para o finalzinho. Não é à toa que o imobilizado e o intangível estão lá, né? Porque eles demoram mais para poder se converter em dinheiro. Tudo bem? Beleza, show de bola, maravilha. Ó, gente, eu não vou conseguir aqui abrir para poder destrinchar tudo que for de conta que tiver aqui dentro, tá? Eu vou marcar aqui o que eu entendo que são as contas mais importantes, que são as que mais caem na prova, que é para a gente poder aqui, ó, ficar ligado, tá? Então não vou destacar aqui todas as contas. Por exemplo, aqui tem a conta de cliente, e se você for aqui no ativo não circulante, ela também tem a conta de clientes aqui, ó, tá vendo? Ô Oswaldo, qual é a diferença entre a conta de cliente do circulante e do não circulante? Simples, é só o vencimento. Veja, se a gente abrir aqui, se eu estou dentro do grupo do circulante, então aqui é até 12 meses. Se eu vim aqui para o não circulante, aqui é após 12 meses. 12 meses, muito bom. Show de bola. E junto com ela, você já pode ver aqui, ó, que nós temos aqui a conta de PCLD e a conta de juros aproprial, que são as receitas antecipadas. E aqui no ativo circulante também, ó. A PCLD e os juros apropriar, que alguns chamam também de receita antecipada. Antecipada, pronto. Ô Oswaldo, o que é isso aqui? Isso aqui é simples. Gente, coloca aí no teu estado, tá? Para você poder me dizer se é a mesma coisa. Aqui em Fortaleza, quando uma pessoa diz que vai pagar e ela não paga, ou seja, ela promete como sem falta e ela falta como sem dúvida. Do que ela está tratando com a gente aí, Oswaldo? Ela está tratando sobre caloteiros duvidosos, né?
É uma conta de caloteiro, é aquele veaco, né? Aquele abençoado que diz que vai pagar e não paga. Né? A gente chama de caloteiro. Como é que é caloteiro no teu estado, né? Tem uma nomenclatura diferente para aquele cara que diz que vai te pagar e não paga? Coloca aí, né? Aí nos comentários aqui para mim, para eu poder para eu poder ver. Enfim, como na demonstração contábil precisa ter um nome chique, né? Você não vai colocar caloteiros duvidosos, né? Você não vai colocar estimativa de calote no balanço patrimonial, que vai ficar muito brega, né? Vai ficar muito pobre, né? Você tem que botar um nome chique para poder ficar bonito. Então ele bota perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. E você pode até anotar, puxar uma flechinha assim, anotar, porque pode cair na prova o termo desatualizado. Né? O examinador insiste em colocar termos desatualizados em prova. O termo que se utilizava anteriormente era perdas estimadas. Como é que era o nome? Peraí. É PDD, provisão para devedores duvidosos. Só que a norma brasileira de contabilidade, mediante a sua atualização, ela classificou e entendeu que o termo provisão se remetia a uma obrigação. E a estimativa não era uma obrigação, era uma possibilidade de perda. Então ela mudou a nomenclatura de PDD, de provisão para devedores duvidosos, para PSLD, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Para que tudo isso para poder dizer na estimativa de calote, né? Mas tudo bem, né? É só para você entender o seguinte, essa é uma conta retificadora, se quiser até anota, ó, ela é uma conta Ela é uma conta retificadora, né? Ou seja, ela tem a natureza invertida, né? A natureza credora. Juros apropriar também da mesma forma, né? Essa conta de juros apropriar ou receita antecipada, como é que se diz? É quando você vai... Normalmente acontece assim, quando você faz uma venda, tá? E você tem um juros embutido naquela operação, né? Então você tem 50 mil para receber, só que dos 50 mil tem, sei lá, 2% de juros embutido ao mês. Né? Então, esses juros que você tem aí, por exemplo, esses juros apropriar, ele não faz parte da receita da operação. Então você segrega a receita que a empresa teve, né? Você vai colocar uma parte como receita operacional, receita da atividade, e outra parte vai ser receita financeira, só que essa receita ainda vai acontecer. Então ela fica nessa conta de receita antecipada ou juros apropriar, né, que fica aí tanto no ativo circulante ou não circulante, dependendo do vencimento do título, tá? Muito bem, show de bola. Maravilha, maravilha. Ó, gente, cuidado com as contas de adiantamento, tá? Ó. Nós temos a conta de adiantamento, aqui tem adiantamento empregado, adiantamento de férias, adiantamento de 13º. Deixa eu ver aqui, empréstimos. Aqui nesse plano de contas o examinador não colocou, tá? Mas tem a conta que eu até coloquei aqui, ó, que é a conta de adiantamento a fornecedor. Essa conta de adiantamento a fornecedor que está no ativo circulante e a conta de adiantamento de cliente que está no passivo circulante são as contas que são as mais queridinhas do examinador. Porque você vê, adiantamento de cliente, né, adiantamento a fornecedor, o adiantamento de cliente, tem o nome cliente e fornecedor, que te induz ao erro a querer classificar no grupo errado. Por exemplo, você pensa, adiantamento a fornecedor é conta de passivo, então vai ser uma conta de passivo também? Não. Adiantamento a fornecedor sou eu que estou antecipando para um fornecedor algo que eu ainda vou receber, seja uma mercadoria, seja um serviço. Então pensa comigo, se eu estou pagando antecipadamente para uma mercadoria ou um serviço que eu ainda vou receber, então o adiantamento a fornecedor, né, adiantamento a fornecedor, ou seja, estou adiantando a alguém. Então nesse caso sou eu que estou tendo um direito de poder cobrar o recebimento de uma mercadoria ou um serviço que vai acontecer lá na frente. Então por isso que ela é uma conta de ativo circulante. Oswaldo, poderia ser não circulante? Poderia se de repente o prazo para poder receber esse direito, essa obrigação, excedesse ao prazo de 12 meses. Beleza? Muito bem. Então guarda aí essa continha aqui de adiantamento a fornecedor, ela é bem importante, né? Porque ela é uma conta de direito, né? Trata-se de uma antecipação. Trata-se de uma antecipação. Muito bom. Aí vem, gente, essa aqui é a clássica, né? Que o examinador adora cobrar na prova, né? Que é a conta de despesa.
de despesa antecipada. Como tem o nome despesa na frente, induz a gente ao erro a querer classificar como uma conta de resultado, quando na verdade não é. Despesa antecipada, como o próprio nome já está dizendo, ela é antecipada. Eu estou pagando antes dela ter acontecido, ter incorrido. Então, se ela não incorreu ainda, eu não posso reconhecer a despesa. Assim como também não poderia reconhecer a receita. Então, perceba, a partir do momento que as normas brasileiras de contabilidade diz para a gente que eu só posso reconhecer uma receita ou uma despesa quando acontece a transferência dos riscos e dos benefícios, ou seja, se eu estou pagando antecipadamente, nada aconteceu ainda. Então, se nada aconteceu, eu não tenho porquê, não tenho como reconhecer nenhuma receita e nenhuma despesa. Mas, Oswaldo, vai se tornar uma despesa. Beleza, se ela vai se tornar uma despesa, eu coloco como despesa antecipada lá no ativo circulante, que aí com o passar do tempo, né, quando aquela operação for acontecendo, você vai apropriando ao resultado. E a conta de seguros apropriar ou despesa antecipada é o clássico que sempre cai na prova. Gente, aí não importa se você vai pagar parcelado ou se você está pagando à vista. Né? Você fez o pagamento de algo que ainda vai acontecer. Se você pagou à vista, você acredita o caixa. Se você pagou parcelado, você acredita lá o fornecedor. Mas a conta de débito é a conta de despesa antecipada, que é a conta do ativo circulante, no caso. Beleza? De novo, Oswaldo, pode ser não circulante? Pode, se você contratar um seguro, por exemplo, que tem um prazo de vigência maior do que 12 meses. Gente, a maioria dessas contas, elas tanto podem estar no circulante como não circulante. Tudo vai depender da vigência do contrato. Se você tem alguma operação que vai exceder ao prazo de 12 meses, o que exceder vai para o não circulante. É simples assim, tá? Muito bom, muito bom. Então tá aí a conta de despesa antecipada. Só puxa uma flechinha assim para o lado e anota, ó, receita barra despesa só pode registrar quando tem a transferência dos riscos e benefícios. Pronto, muito bem, tá feito. Só para você guardar aí. Muito bom. Gente, que mais? Cuidado, essa aqui é até uma conta simples, mas na hora da prova, às vezes a falta de atenção faz a gente errar na hora da prova. Cuidado que nós temos os impostos a recuperar e os impostos a recolher. Tá vendo como o começo é parecido? Recuperar é conta de ativo, recolher é conta de passivo. Tá bem por aqui assim, ó. Ó, tributos a pagar aqui, ó, mas também pode ser chamado de tributos a recolher. Aí você vai pensar assim, ó, se o examinador tiver de bom humor, se ele tiver tido a noite do vinho com a esposa dele no dia anterior, ele bota lá impostos a compensar no ativo e impostos a pagar no passivo. Se ele tiver de mau humor e não tiver tido a noite do vinho com a esposa dele no dia anterior, ele vai colocar impostos a recuperar no ativo e recolher no passivo. Porque às vezes, só por nervosismo, desatenção na hora da prova, você acaba vacilando aqui. Beleza? Muito bom. Né? Show de bola. A parte de ativo fiscal diferido e passivo fiscal diferido, aí isso aqui tem uma norma que trata só para ela, tá? De repente pode até ser um objeto de uma próxima aula da gente, assim, é um pouquinho mais complexo para você poder entender aqui como é que é essa sistemática, tá? Não é uma conta que cai com frequência na parte de classificação de contas, mas uma questão de norma brasileira de contabilidade é um tema bom que o examinador gosta de cobrar, uma operação de cálculo, onde ele bota imposto de renda, contribuição para poder ser calculado, e ele pede lá o tributo diferido, se ele vai para o ativo fiscal diferido, se vai para o passivo fiscal diferido, quanto é que é o tributo corrente. Né? Basicamente, assim, de uma forma superficial, para você poder entender, quando a gente está falando de tributo corrente, é o tributo que efetivamente vai ser pago, né? Que é aquele que segue o regulamento do imposto de renda. A questão é que o regulamento do imposto de renda tem uma tratativa para reconhecimento de receita e despesa. Já a norma brasileira de contabilidade tem outra tratativa, uma outra sistemática para cálculo de receita e despesa. E aí o que acontece? Dentro dessas tratativas,
como existem coisas que podem e que não podem ser reconhecidas em um dado momento, vai ter uma certa divergência entre o resultado que vai ser gerado pelo contábil e o resultado que vai ser gerado pelo fiscal. Então vai ter uma diferença tributária aqui, que é o que a gente chama de tributo diferido. Certo? Esse tributo diferido é exatamente a diferença entre o ativo, entre o tributo corrente e o tributo fiscal. Né? Perdão, entre o tributo corrente, que é o tributo fiscal, que é o que efetivamente vai ser pago, e o tributo contábil, que é o que foi calculado de acordo com a norma. Não é à toa que lá na parte fiscal existe o LALU, que é para poder fazer as adições e as exclusões ao lucro, ou seja, acrescentar ou retirar receitas e despesas que não são aceitas, não são dedutíveis para efeito de cálculo de imposto de renda, para você pegar o lucro contábil, para poder achar o lucro fiscal, que seria o tributo corrente, para você poder, de fato, fazer o pagamento. E aí você vai pegar esse tributo corrente, vai comparar com o contábil, para você poder ver a diferença, que é o que a gente chama de tributo diferido, e daí você classificar entre ativo fiscal diferido e passivo fiscal diferido. Mas assim, aí é um objeto para uma aula só sobre tributo diferido, porque é um pouquinho mais esticado para poder explicar aqui no meio de uma aula de classificação de contas. Tudo bem? Beleza. Show de bola. Gente, e antes de continuar, só para poder dar um aviso importante aí para vocês, né? Nessa altura do campeonato que nós estamos, a gente tem que se lembrar de uma coisa interessante. No começo do próximo ano, né ali, antes da aplicação da prova do exame de suficiência, vai abrir o período de declaração de imposto de renda. E assim, é uma época boa do ano para quem trabalha dentro da contabilidade, porque é aquela hora que você consegue fazer um cacauzinho a mais, né? Uma renda extra com declaração de imposto de renda, uma grana boa, porque assim, desde que você atenda aos pré-requisitos do regulamento de imposto de renda, você fatalmente vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, a não ser que você seja isento, né? Não seja obrigado. Mas se você atende às faixas salariais para a obrigatoriedade do imposto de renda, você não tem a opção de escolha de fazer ou não fazer, você tem que fazer, porque se você não fizer, você paga a multa, né? E aí você vai ter uma série de complicações com a Receita Federal. E assim, qualquer pessoa pode fazer declaração de imposto de renda? Pode. Mas qualquer pessoa vai querer fazer a sua declaração de imposto de renda? Provavelmente não, porque tem muito termo técnico, tem muita nuance, muita particularidade, enfim, que um médico, um fisioterapeuta, um advogado, um enfermeiro, enfim, né, um profissional autônomo, não tem tempo para poder parar para se debruçar sobre a norma, entender como é que aquela operação funciona para você poder ir lá e fazer, e para que ela mesma possa ir lá e fazer a sua declaração de imposto de renda. Então muita gente acaba recorrendo a precisar contratar um profissional para poder esse profissional, com todo o seu conhecimento técnico, obviamente, fazer a declaração de imposto de renda por ela e cobrar o seu honorário por isso. E aí, Oswaldo, quanto é que se cobra por uma declaração de imposto de renda? Gente, aí assim, isso é muito variável, porque vai depender muito da complexidade que aquela declaração tem. É um profissional que só tem retenção de imposto de renda, é um profissional que tem despesa dedutível, ele tem muitas fontes de renda, ele tem muito dependente, não tem? Então, assim, tudo isso vai influenciar no tamanho da declaração que você vai ter que fazer. Ah, teve espólio, não teve? Tem aplicação financeira, não tem? Mexe com ação, não mexe? Então, perceba que tudo isso vai influenciar diretamente na forma como a declaração é feita, tá? Então, diante disso, para cada patamar de nível de dificuldade, você vai ter aí um valor de honorário que você vai poder cobrar por um serviço de declaração de imposto de renda. Que, assim, via de regra, uma declaração bem simples, pode começar ali na casa de 100, 200 reais, e uma bem complexa, e o céu é o limite, né? Tem declaração que você pode cobrar 5, 10 mil reais de declaração de imposto de renda, porque o cara tem um turbilhão de coisa para poder declarar. Então, assim, é muito variável o teto de qual é o valor máximo que você vai poder declarar de imposto de renda. Vai depender da complexidade dos casos em que você pegar. Mas o grande barato da história é que a gente sempre pensar assim, Oswaldo, mas já tem tanta gente fazendo declaração de imposto de renda, eu vou entrar no meio também. Pessoal, para toda área que você for atuar, né, vai ter alguém concorrente para você, isso é fato. Você está aqui estudando contabilidade para poder atuar no mercado. Talvez você vá querer ser contador, talvez você vai querer trabalhar
numa multinacional, em alguma empresa, talvez você vai querer estar para concurso público, eu não sei. Mas independente da área que você for atuar, você também vai passar por concorrência. Ah, Oswaldo, quero estar para um concurso público. Beleza, você e mais um monte de gente vai querer passar naquele mesmo concurso público. Ah, Oswaldo, eu quero abrir minha própria empresa. Também vai ter concorrente, porque alguém vai prestar o mesmo serviço que você presta. Ah, Oswaldo, eu quero só trabalhar realmente aqui na empresa e tal, do mesmo jeito. Vai ter alguém concorrendo à sua vaga. Você vai participar de um processo seletivo, alguém também vai querer concorrer àquela vaga com você. Então, assim, independente do campo de atuação que você for, a concorrência vai sempre existir. Não tem para onde correr. Então, assim, a gente não precisa se preocupar a ponto de se paralisar porque existe um concorrente no mercado que você quer atuar. Até porque, assim, o cliente na outra ponta, ele não vai fazer uma pesquisa de todos os profissionais possíveis e imagináveis que existem na face da Terra. Ele vai olhar ali meia dúzia de profissionais, vai ver aquele que ele sente mais confiança, que tem um valor que é compatível com o que ele pode pagar e ele vai contratar. Então, assim, de uma forma bem simplória, o cliente do outro lado vai olhar duas coisas. Primeiro, se o valor do honorário cobrado se cabe no bolso dele, e segundo, se ele sente confiança em fazer o trabalho com aquele profissional. Né? Duas coisas ali básicas que, assim, a grosso modo, que vão ser levadas em consideração para alguém tomar uma decisão de te contratar ou não. E o grande barato da história é que você pensar assim, ó, se o período de declaração de imposto de renda é só em fevereiro, março do próximo ano, né, abril, enfim, vai ter o prazo lá de início e fim da declaração do imposto de renda, mas a grande questão é, você vai deixar para aprender declaração de imposto de renda quando chegar no meio do fogo cruzado, ou você vai começar a aprender de agora, para quando iniciar o período de declaração de imposto de renda, você já está afiado para você poder prestar um bom serviço. Aí é onde está o grande detalhe. Então, assim, ó, pensando nesse pessoal que quer se adiantar, que quer se antecipar e aprender de forma antecipada como é que faz uma boa apuração de imposto de renda, para que você possa gerar renda extra com declaração de imposto de renda, é que eu vou fazer um curso gratuito de declaração de imposto de renda. A data em que o curso vai acontecer vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar para você poder fazer a sua inscrição, vai ser de graça, não precisa pagar nada. E aí você vai ter algumas aulas gratuitas que eu vou fazer, que você vai poder participar. E aí, assim, essas aulas gratuitas vão te dar um norte, vão te dar uma base para que você possa se preparar e trilhar o seu caminho. E assim como na Turma Ninjas, né, a gente tem as nossas turmas gratuitas e temos as nossas turmas pagas. No curso de imposto de renda da mesma forma. Vai ter o curso gratuito que a gente vai fazer para aqueles que não têm condição financeira de fazer um investimento em si. E também vai ter um curso de imposto de renda pago, onde você vai ter a oportunidade de poder entrar nessa turma e ter todo o nosso acompanhamento até o último dia de declaração de imposto de renda. Para você poder ter sessões de mentoria com a gente, para poder tirar dúvidas, entender como é que o processo funciona, enfim, ter um acompanhamento mais aprofundado, um estudo mais minucioso do processo. Então você vai poder ter a decisão, você vai poder assistir às aulas gratuitas e ficar só nelas, caso você queira, ou no final dessas aulas gratuitas você tem a oportunidade de poder participar de um programa de acompanhamento durante esse período de declaração de imposto de renda. Combinado? Beleza, beleza? Então tá aí, recado dados, fica o convite para você. Se você quiser aprender a fazer declaração de imposto de renda na prática, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar, fazer a sua inscrição gratuita e se preparar para poder assistir essas aulas junto com a gente. Combinado? Beleza? Então clica, faz a tua inscrição e a gente se vê durante as aulas. Então vamos lá, voltar aqui para o nosso conteúdo aqui da aula de hoje. Beleza. Gente, aqui ainda na conta do nosso ativo, falamos aqui da conta caixa, banco, falamos das contas de aplicação, falamos aqui, ó. Gente, veja aqui que nós temos aqui a conta de estoque e aqui nós temos a conta do ativo biológico, certo? Qual é a diferença básica entre elas? Para a gente poder guardar aqui no nosso coração, né? Vou até passar aqui alguns slides. Aqui vão ver aqui a parte das anotações, tal. Aqui a parte de estoque e aqui a parte do ativo biológico. No material, inclusive, que vocês vão baixar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode ver todas essas explicações de uma forma mais aprofundada. Enfim, eu não gosto muito de ficar lendo, porque eu acho que a aula fica muito chata, então eu gosto de ficar explicando aqui com minhas palavras e depois vocês dão uma lida mais aprofundada no material. Combinado, pessoal? Bota aí para mim aí no chat aí se está combinado. Vamos lá. Beleza. Gente, detalhe importante. Toda vida que você trabalhar estoque é um item que você compra para vender,
Muito bem. Então, por exemplo, você pode ser uma loja que trabalha comprando e vendendo celulares. Então, está aqui um celular. Eu posso pegar esse celular e comprar para vender o celular, não posso? Posso. Beleza. Beleza. Legal. Só que, Oswaldo, e se eu compro um cavalo para vender o cavalo? O cavalo também é estoque? Resposta, não. Por que não, Oswaldo? Porque o cavalo está vivo. A mesma coisa acontece com o danado do porquinho. Ó. Então, se eu tenho um porquinho e o porquinho está vivo, então ele é estoque. A partir do momento que você mata o porquinho, né, que você passa pelo processo do abate e ele vira um leitão na sua mesa, aí sim ele vira estoque. Então, dentro dessa transição, nós temos, quando você trabalha a parte de animais, a gente chama de abate, e quando a gente fala na parte de plantas, nós estamos falando da parte de colheita. Anota essas duas palavras, abate e colheita. Abate para os animais e colheita para as plantas, né? Então, uma vaca, um porco, né? Algum animal vivo, né? Que ele precisa ser abatido para poder ser consumido depois. Então, é o processo de abate, né? Que é uma forma menos dolorosa de dizer que o animal precisa morrer, né? Você precisa matar o animal para depois você poder, né, utilizá-lo como uma refeição, né? Meu escroto falar assim, mas é a verdade. E a parte de colheita para as plantas, né? Você vai fazer a colheita, né? Você vai retirar, né, daquele ambiente o que você vai querer consumir, beleza? Então pensa assim comigo, ó. Se tiver um coraçãozinho batendo, é estoque. É estoque não, é ativo biológico. Se não tiver o coraçãozinho batendo, aí vai ser o estoque, beleza? Aí você vai dizer assim para mim, mas Oswaldo, a planta não tem coração. Como é que a planta, então, é um ativo biológico? É você que não tem coração, seu desgraçado. Porque a plantinha tem um coraçãozinho de planta também. Pega lá a plantinha, arranca ela da terra, né? Para tu ver como ela não vai morrer mais dia ou menos dia. Ela tem um coraçãozinho de planta. Você é que a pessoa desnaturada não tem coração e acha que a plantinha também não tem. Ela tem um coraçãozinho de planta. É o coraçãozinho do jeito dela, mas tem também. Então tem um coraçãozinho de planta lá, tá bom? Então sossega aí o coração, né? É um ser vivo de toda forma e ela tem lá o coraçãozinho de planta. Se você arrancar ela lá da terra, ela vai morrer mais dia ou menos dia, tá? Então, tá vivo, ativo biológico. Bateu o coraçãozinho, ativo biológico. Pronto. Passou pelo processo de abate ou processo de colheita, vira um estoque, né? Que seria um produto agrícola, no caso, por exemplo. Beleza? Muito bem. Show de bola. Então, tá aí a distinção. Entrando aqui na parte dos ativos não circulantes, deixa eu voltar aqui, ó. Que basicamente a gente vai ter, volta, aqui, ó. Que basicamente a gente vai ter aqui o realizável a longo prazo, que seria o grupo de cliente, que a gente já conversou. Aí nós vamos ter aqui, ó, o investimento, o imobilizado e o intangível. Qual é a distinção entre eles? O investimento, a gente até já falei para vocês, não deixa de ser uma aplicação. Tudo bem, só que o objetivo aqui é de longo prazo. Aqui o objetivo é de valorização do capital próprio. Pronto. Falou em valorização do capital próprio, é investimento. Falou em material para uso na operação, é imobilizado. E o intangível também é para uso, tá? A distinção é que esse aqui é um bem físico, né? E esse aqui é um ativo não monetário. Ele é não monetário e sem substância física, né? Que a norma fala, né? Sem substância física, né? Então, normalmente é um software, uma marca, uma patente, alguma coisa desse tipo, né? Ele vai ser um ativo intangível, tá? E lembra que o imobilizado sofre o imobilizado sofre depreciação, o intangível sofre amortização e eu também posso ter uma reserva natural, que no caso iria sofrer a exaustão, tá? Depreciação para itens do imobilizado, amortização para itens do intangível e exaustão para itens de reserva natural. Beleza? Muito bem. Só toma alguns detalhes, gente, que seriam importantes aqui para a gente poder fazer o fechamento aqui da nossa aula de hoje, que é assim, ó. Cuidado na hora da prova para você não querer decorar as contas como se fosse tabuada. Já expliquei isso aqui para vocês no começo. Tudo vai depender, anota isso que eu vou te dizer aqui agora, ó. A classificação do grupo de contas
vai depender da forma como o bem for ser utilizado, como o item vai ser utilizado. Vou repetir. A classificação da conta vai depender da forma como o item for ser utilizado. Vou te explicar. Por exemplo, ó, eu até fiz uma notazinha de resumozinho aqui atrás, para você poder entender melhor. Veja, se você comprar um terreno, comprei um terreno. Muito bem, comprei aqui um terreno. Se eu comprar o terreno vai ser classificado como? Percebe? Porque assim, ó, via de regra, a primeira coisa que vai vir na tua cabeça é dizer que o terreno é um item do imobilizado. Tá certo isso, Oswaldo? Não sei, depende. Mas, Oswaldo, depende de quê? Aí é que tá o detalhe. Veja, tudo vai depender da forma como o bem vai ser utilizado. Se eu comprar o terreno para vender o terreno, se eu for uma corretora, por exemplo, né, uma loteadora que compra terreno para vender terreno, o terreno para mim é o quê? É estoque. Beleza. Agora imagina que eu comprei o terreno porque estão dizendo que o terreno vai se valorizar, daqui a alguns anos ele vai estar valendo bem mais do que o que vale hoje, pererê, parará. Então o terreno vai ser para mim o quê? Investimento. O objetivo, valorização do capital próprio. Agora pergunta, Oswaldo, se eu comprei o terreno para poder construir minha sede administrativa, opa, aí muda de figura, porque nesse caso o terreno passa a ser o quê? Passa a ser um objeto de uso. Então ele vai ser classificado no imobilizado. Agora imagina comigo, pensa que aí o terreno já talvez não fosse um bom exemplo, mas vamos imaginar um carro, vamos imaginar que você tem uma concessionária e que você tem um carro que você usa na operação da empresa, certo? Ele não é um carro para venda, não é um carro disponível para venda, né? Não está lá no pátio de vendas, mas é um carro que você usa administrativamente para levar alguma coisa, um documento, receber um cliente, deixar alguma coisa em algum lugar, enfim. E você decidiu que não quer mais usar aquele carro, você vai colocar à venda. Opa, Oswaldo, estou comprando um carro e que lá na frente esse carro vai ser vendido. Se eu comprei para vender, vai ser estoque? Resposta, não. Porque o objetivo principal dele era uso. Então ele estava onde? No imobilizado. Oswaldo, agora que eu estou tirando do imobilizado e estou colocando aqui dentro do meu estoque, ele vai ser estoque porque vai ser vendido? Resposta, não. Nesse caso pontual, tem um grupo específico chamado de ativo não circulante disponível para venda. E olha a pegadinha, esse grupo fica onde? No ativo circulante. Olha que maldade. Eita, nós Pereira, né? Que é o que a gente chama de operação descontinuada. Ó. Vamos abrir aqui o nosso plano de contas. Ó. Vamos encontrar ele aqui, ó. Aqui, ó. Ativo não circulante mantido para venda. Tá aqui ele, ó. 1.1.7, ó. Oswaldo, como é que você sabe que isso aqui é uma conta do ativo circulante? Ó? Porque a partir do item 1.02 é não circulante. Ó. O que é o item 1.01? 1.01, ó. Ativo circulante. Ó. Aí vai ter as ramificações, né? 0,1 é caixa equivalente de caixa. 0,2, ó, aplicação financeira. 0,3, contas a receber. Ó. 0,4, créditos fiscais e tributários. Ó. Tá vendo? 0,5 aqui, ó, ativo biológico. Né? 0,4 aqui a conta do estoque. 0,5 e aqui a 0,6 deve estar aqui embaixo em algum lugar. Aqui é a despesa antecipada. E a 0,7 do ativo não circulante disponível para venda. Viu? Então pronto. Então assim, ó, essa é uma conta onde eu tinha um item que era do imobilizado. Cadê? Vamos voltar aqui no nosso resumo. Ele era do imobilizado e passou a ser vendido. Né? Ele estava aqui e vem para cá. Pronto, basicamente isso. O ativo biológico é o que está vivo, né? Pode ser um animal, pode ser uma planta. E o ativo intangível, né? Que é o bem que não tem substância física, tá? Lá na frente, quando a gente for estudar ativo biológico, né? Se a gente conseguir tirar uma aula só para poder estudar para isso, a gente vai ver que existe uma exceção à regra aqui na planta, que seria a planta portadora, que se quiser até já anota. Lá na frente, de repente, eu explico isso aqui com mais detalhes, se der tempo, né? Porque, enfim, né? Todo esse aprofundamento a gente tem dentro da turma Ninjas, mas a priori, pelo menos aqui de uma forma mais aberta, você vai entender que existe uma exceção à regra, beleza? Então, gente, resumidamente está aí, conseguimos aqui passar um pente fino aqui nas nossas contas que envolve o agrupamento de contas do ativo circulante e não circulante. Como eu expliquei para vocês,
essa nossa primeira aula, ela envolve a parte de circulante, né? Circulante não circulante. Na nossa segunda aula a gente vai pegar a parte de passivo e PL, e a gente pega uma terceira aula para poder responder questões. Então essa nossa jornada vai levar 3 semanas, né? Uma semana para a gente ver cada agrupamento de contas. Primeiro agrupamento a gente está vendo hoje, segundo agrupamento a gente vê na próxima terça-feira, e na outra semana a gente faz uma parte de resolução de questões. Legal? Então, gente, ó, só para reforçar aqui por hoje, lembra, aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode se cadastrar para poder participar desse curso gratuito de declaração de imposto de renda, né? Pessoa física, para você que quer construir uma renda extra com declaração de imposto de renda, e principalmente para você que quer se preparar para poder surfar essa onda. Porque, assim, a pior coisa do mundo que você pode querer fazer é querer... Vamos até pegar esse exemplo de onda que eu estava falando com vocês aqui agora. Imagina que vai ter um período do ano que vão se formar ondas boas para quem gosta de surf. E, assim, se você nunca surfou, né? Eu também nunca surfei, não faço ideia de como é que funciona, mas eu entendo que, assim, se você nunca surfou, você não vai ser louco o suficiente para poder entrar numa onda grande. Porque senão você vai tomar um caldo, né? Como o pessoal gosta de falar, né? Você vai tomar um caldo, ou seja, você vai ser derrubado pela onda e vai, como é que se diz? Pode até se machucar, acontecer alguma coisa com você. Então, a ideia é que se em fevereiro, março do próximo ano vai vir uma onda boa aí que você pode surfar, a ideia é que você aproveite esse período agora, onde não tem essas ondas grandes, para você pegar as marolazinhas pequenas e entender como é que surfa. Para você poder estar bem preparado para quando for o começo do ano, quando chegar fevereiro, março, abril do próximo ano, que essa demanda de pessoas querendo fazer declaração de imposto de renda vier, você está preparado. Porque assim, vai estar todo mundo na correria fazendo declaração de imposto de renda e você ligando para Deus e o mundo, tirando dúvida de como é que funciona XYZ. Entendeu aí o problema da história? Então é super importante que você hoje, agora, nesse momento, que você aprenda a fazer declaração de imposto de renda agora, aprofunde o máximo de conhecimento que você puder, para quando chegar a onda, chegar o período de demanda, você está preparado para poder construir uma renda extra com declaração de imposto de renda. Nós temos alunos aí que faturaram aí 500, 1.000, 2.000 reais, tem alunos nossos que chegaram a faturar 6.000 reais com declaração de imposto de renda. Então, assim, é garantido que você vai chegar em valores iguais a esse? Não. Porque uma coisa que eu aprendi com a vida é que os resultados que a gente tem é proporcional ao esforço que a gente se dedica para aquilo. Então, o que eu posso te dizer é que o resultado que você vai ter vai ser proporcional ao esforço e à dedicação que você colocar para isso. Você quer ter um ganho satisfatório com declaração de imposto de renda? Então estude bastante, aprenda o máximo que você puder e bote a mão na massa para poder prospectar cliente e fazer a coisa acontecer. E tudo isso a gente vai ensinar durante o curso de declaração de imposto de renda, que você pode iniciar de forma gratuita com a gente, assistindo essas aulas que vão ser desse curso gratuito, e se você achar pertinente, você pode entrar nessa turma e a gente pode avançar juntos aí para você poder galgar novas rendas e novos passos importantes durante esse período de declaração. Legal? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar para poder fazer a sua inscrição. Vai sair gratuita, de graça, né? Não precisa pagar nada, né? E só quem tem a se beneficiar é você, e quem tem a perder a oportunidade também é você. É um excelente momento para você poder fazer uma renda extra, né, e botar uma grana aí no seu bolso. Às vezes a pessoa está apertada, está ali com a condição financeira difícil, o negócio está meio difícil, e a primeira coisa que as pessoas veem em mente é contenção de gasto, né? Eu vou gastar menos para que eu possa equilibrar meu orçamento. E isso não deixa de estar correto, né? Assim, é importante que você gaste de uma forma coerente com aquilo que você recebe. Só que a gente também tem que pensar na outra ponta. Será que porque tem uma linha tênue, digamos assim, que tem certos gastos que não tem como você economizar. Conta de água, luz, telefone, conta de gás, né? Tem certas coisas que você não tem a opção de não ter. E aí chega um determinado momento que, ao invés de você pensar em uma contenção de gasto, você tem que pensar num aumento de renda. Então você pode pensar em fazer outras coisas além da sua atividade principal. Será que você não pode vender docinho? Será que você não pode vender cachorro-quente? Será que você não pode fazer hambúrguer? Será que você não pode vender bolo? Será que você não pode fazer declaração de imposto de renda? Percebe? Se você tem outros cenários e outras possibilidades, algo que pode te gerar uma renda extra,
Vamos supor que você consiga aí R$5.000 de declaração de imposto de renda. Se você dividir 5.000, né, pelo teu salário, digamos assim, né, vamos supor que você ganha R$2.000 por mês, suponhamos, então significa dizer que você ganhou 2,5 vezes o seu salário. É como se você tivesse aí com 2,5 salários a mais em relação ao que você já tem. Oswaldo, eu ganho R$1.000, eu sou estagiário numa empresa. Beleza, então significa dizer que você ganhou 5 meses de salário bruto na sua conta ali para você. Bruto não, líquido, né? Porque não vai ter desconto do imposto de renda no dia que você vai receber. Então você vai ter ali, se bem que no outro ano, né? No ano seguinte, né? No caso, você teria aí como é que se diz? Para declarar isso como autônomo, né? Mas enfim, aí já é outra história que você vai aprender isso dentro do curso de declaração de imposto de renda. Mas enfim, fica o convite para você, se você achar que é pertinente, que é legal, aproveita esse período que a gente tem um bom prazo aí até a prova, então dá para você estudar de forma consistente, né? E dá para você aprender a conciliar aí o imposto de renda com o teu estudo para o CFC, dá para você conciliar bem por conta do tempo que nós temos até lá. Fica o convite para você, se você achar pertinente, clica no link, faz a tua inscrição e a gente vai se ver durante as aulas do curso de imposto de renda. Vou deixar para vocês aqui a história aqui de um dos nossos alunos do curso de declaração de imposto de renda, que conseguiram gerar uma boa renda com declaração de imposto de renda. Assiste aí e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Precisava de me inteirar mais sobre esse assunto, como que eu vou fazer o imposto de renda deles. Eu tive muita, assim, dúvida ali nas receitas deles, nas despesas, o que era dedutível ou não, né? Aí eu fui ver o curso, eu falei, gente, vou fazer. Como eu fiz o curso, eu fui entendendo direitinho o que vai ser dedutível ou não para a pessoa, né? Aí isso me ajudou muito a clarear, sabe, as ideias, né, de como fazer realmente, né, o imposto. E foi por isso que eu procurei fazer um curso. Eu gostei bastante. Inclusive, estou esperando, se tiver mais, eu vou fazer. E Luciana, você já tinha experiência na área? Você já tinha feito declaração de imposto de renda alguma vez? Como é que foi isso? Não tinha. Eu não tinha. Eu te juro, eu não tinha. E até agora foi tudo bem feito. Eu não tive nenhuma malha fina. Deu tudo certo. E eu acho que foi por causa do curso também. Porque lá ele é bem explicadinho, né? Teve as consultorias também. E a gente podia tirar as dúvidas. Eu sempre ficava olhando os rodapés lá, assim, pra ver se as perguntas também que o pessoal tinha eram iguais às minhas. Sim, algumas pessoas tinham. No meu primeiro ano de declaração, eu fiz mais de R$6.000. E que você faça algo bem feito, porque sempre vai dar certo, sempre. E eu garanto isso pra vocês, viu? Eu sou prova viva disso.